Bom dia, queridos. Agora que discorremos sobre diversas verdades a respeito da natureza do nosso Deus, se buscarmos conhecê-lo na intimidade, não encontraremos dificuldade alguma de compreender declarações como esta que se encontra registrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, onde lemos o seguinte: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meu querido, minha querida, vamos considerar nesta manhã este verso a partir de cada palavra ou agrupamento delas. Ao declarar que sabemos, Paulo não está se referindo a algum tipo de conhecimento prévio ou a algum tipo de pensamento positivo. Não se trata, portanto, de um focar esperançoso em algo. É antes sim uma certeza baseada na soberania e no amor de Deus. E ao prosseguir dizendo que todas as coisas cooperam, Paulo demonstra que a soberania de Deus está por trás de tudo o que possamos vivenciar. Nossa vida não é um produto do acaso, da sorte ou do destino. Há um plano em andamento. A história que está sendo contada não é a nossa, mas sim a história de Deus em nossas próprias vidas. É Ele quem está controlando todas as coisas. Nós cometemos erros, mas Ele nunca erra. Deus não comete falhas, nem se equivoca, porque Ele é o Deus que tudo sabe. Portanto, o propósito de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece, inclusive os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas mazelas, as nossas dores e até mesmo as enfermidades que nos acometem. E isto inclui o câncer, fracassos, débitos, doenças como a Covid, divórcio e até mesmo a morte de entes queridos nossos. Tudo está sujeito ao propósito divino. Ele pode permitir o bem como também o mal sobre as nossas vidas. Paulo prossegue afirmando que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, não separadamente ou independentemente. Todas as coisas nos acontecem juntas, de acordo com o propósito divino. Embora possa parecer, não se trata de eventos isolados os que acontecem em nossa vida. Pelo contrário, são acontecimentos interligados no processo de nos fazer mais semelhantes ao seu Filho Cristo Jesus, conforme afirmou o apóstolo Paulo no verso seguinte, no verso 29. Para fazer um bolo gostoso, é necessário juntar uma série de ingredientes: farinha de trigo, sal, ovos, açúcar, manteiga, dentre outros. Mas se nós nos apressarmos a comer apenas um desses ingredientes no seu estado natural, talvez sintamos um sabor um tanto estranho e, por vezes, até amargo. Mas, se levarmos ao forno todos estes ingredientes juntos, misturados, o resultado será bom de se apreciar. Da mesma forma, se confiarmos as nossas vidas a Deus, saberemos que todas as nossas experiências, sejam elas boas ou más, contribuirão juntamente para que Ele cumpra em nós os seus propósitos santos e eternos. Paulo seguiu afirmando que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. E ao declarar que é para o bem, ele não nos quis dizer que tudo na nossa vida será bom, aprazível. Muito do que acontece em nosso mundo é ruim e mal, e todos nós reconhecemos isto. Mas Deus é especialista em produzir o bem, mesmo a partir do mal. Se olharmos com atenção para a história de muitas das pessoas que respeitamos nas Escrituras Sagradas, chegaremos à triste conclusão
de que elas cometeram erros grosseiros em suas vidas. Cito apenas pessoas como o rei Davi, o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Paulo, mas citaria facilmente tantos outros. Seus erros estão expostos nas páginas sagradas, mas também vemos como Deus, apesar deles, escreveu a sua própria história nas suas vidas. O propósito de Deus se sobrepõe às nossas falhas, aos nossos problemas, às nossas limitações, às nossas dores e a tudo mais. Deus pode usar tudo isso para o nosso próprio bem, se nos entregarmos a Ele de todo o coração. Que isto nos permita uma visão mais clara a respeito da vida. Paulo, o apóstolo, prossegue dizendo que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o propósito divino. Notem que esta não é uma promessa feita a todas as pessoas, mas sim aquelas que amam a Deus e que foram chamadas de acordo com seu propósito. Esta é uma promessa exclusiva para os filhos de Deus. Como afirmei anteriormente, todos nós somos criaturas de Deus, mas a todos quantos receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus lhes concedeu o poder para serem feitos filhos seus. Qual é o bom propósito de Deus no sofrimento? O que Deus deseja fazer quando todas as coisas acontecem juntamente, sejam elas boas ou más? O propósito, repito, é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, o seu Filho. Por isto, lembre-se, meu querido, minha querida, tudo o que Deus permite que aconteça em sua vida é permitido por um grande e eterno propósito, que é trabalhar o seu caráter para você se tornar semelhante à imagem de Cristo. É para o seu crescimento e para a glória de Deus, e é um plano com a garantia eterna. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, depois de termos estudado a respeito de tantas virtudes que compõem a tua natureza, o teu ser, começamos a entender mais claramente versos bíblicos como esse de Romanos 8, 28, quando o escritor afirma com toda a segurança que nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, a saber, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Sim, Senhor, o Senhor tem esse estranho poder de fazer com que todas as coisas, sejam elas boas ou más, contribuam para o nosso bem. E o nosso bem não é necessariamente obtermos a felicidade, mas é que o Senhor cumpra propósitos eternos a nosso favor, que são sempre propósitos benéficos para nossas vidas. Pai querido, que possamos entender que as coisas não nos acontecem por acaso. Ao invés de resmungarmos, de ficarmos abatidos, de pensarmos em desistir, que nos levantemos nos dias maus e, entendendo essa verdade, possamos afirmar com fé que nós sabemos que essas coisas também, assim como as coisas boas, cooperam para o bem daqueles que são filhos teus, daqueles que creem no Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Que seja assim, Senhor Deus, e que possamos nos alegrar nessa verdade, enquanto o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas e contando a tua história por intermédio da nossa. É a oração que nós fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia, sabendo que se você é um filho, uma filha de Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem.